Chegamos! Módulo 22, como prometido, 22 módulos de conteúdos, 22 módulos de instrução, 22 módulos de aulas, como prometido. Fundamentos doutrinários umbandistas, módulo 22, aula 22, conteúdo 22, conforme prometido, 22 conteúdos, 22 conteúdos, conforme prometido. Esse curso online faz parte do meu estágio supervisionado, meu estágio híbrido online, referente à minha graduação em Ciências da Licenciatura. Olha, gente, Deus me livre, em Licenciatura em Ciências da Religião. Bebi não, tá? É a emoção de acabar esses 22 módulos. Não é fácil você gravar muito perto assim, 22 vídeos. Para quem reparou aí, a média dos vídeos aí, acho que o vídeo que tem menos deve ter uns 30 minutos, eu acho, em torno de 30 minutos. E o mais longo aí acho que tem 1h30. Então não é fácil você gravar tanto conteúdo assim num espaço de tempo curto, tá? Mas tem que ser feito e da melhor maneira possível com aquilo que a gente tem no momento, tá? Antes de continuar esse módulo aí, talvez algumas pessoas, né? Algumas pessoas devam estar se perguntando por que tem esse símbolo aí em todos os conteúdos, em todas as aulas, né? Que eu joguei aqui nesses módulos, né? Então, há um tempo atrás, acho que mais de um ano, eu criei um grupo no WhatsApp para poder criar conteúdo e jogar conteúdo com essa temática umbandista e espiritualista. E eu tinha que colocar uma capa no grupo, né? Normal, a gente cria o grupo, coloca uma foto ali que fica sendo a capa do grupo. E eu queria que fosse algo que de fato significasse algo, né? Não uma imagem da internet e apenas, né? Então em um primeiro momento eu busquei profissionais, né? Mas depois acabou que eu mesmo compilei isso aqui e no que eu queria, tá? Então, antes de começar esse módulo, eu vou explicar para vocês esse símbolo aí que vocês veem em todos os conteúdos e vão ver em todos os conteúdos que eu produzi com essa temática umbandista, tá? Então, são 3 símbolos específicos que vocês estão vendo aí, tá? Antes de começar aqui, eu peço desculpas por qualquer barulho, ruído, carreata, né? Porque eu tô, como eu sempre falo nos vídeos, eu moro próximo a uma rua principal e aqui o fluxo de veículos é bem grande. A gente está em época de eleição, então alguma barulheira, algum ruído externo, vocês podem talvez escutar aí no fundo do vídeo, tá? Então desculpa antecipadamente. Então retomando aqui o raciocínio. Então são 3 símbolos, tá? 3 objetos. É uma estrela de 6 pontas, é um cachimbo, né, que é um símbolo, mas está duplamente representado, e esses louros aqui no entorno, tá? Então, a estrela, ela é referente à casa onde eu fui feito, né, onde eu fui iniciado, que é lá o Centro Espírita São Benedito, que fica lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, tá? Então, o símbolo da casa é uma estrela de 6 pontas, só que a cor dela é o marrom. Por que aqui está nesse dourado, nessa luz? É simbolizando
a luz que a casa, né, que aquela raiz recebe do plano espiritual para realizar os seus trabalhos, tá? Embaixo dessa luz, embaixo desse símbolo dessa casa, tá o cachimbo. O cachimbo, ele é um dos maiores símbolos que representam aí o preto velho, a linha dos pretos velhos. E por que representar o preto velho, o cachimbo? Porque o guia, né, não diminuindo os outros ou colocando em graus de importância menor, né, mas o guia que eu tenho mais afinidade e mais segurança de trabalho mediúnico é o preto velho, é quem exerceu, exerce uma influência muito maior na minha vida, é quem eu o tempo inteiro busco aconselhamento, quem eu sinto mais perto sempre, e é quem eu tenho como o meu guia de fato, mentor de fato, orientador. Todos são, mas eu acredito que né, dentre todos, um tenha uma responsabilidade maior, né? E eu acredito, né, pelo que eu vejo, pelo que eu trabalho, pelo que eu sinto, que seja o preto velho. E por isso essa representação do preto velho. Ele está representado em 2 cachimbos. Isso aí já é fazendo um paralelo, fazendo remontando, trazendo a questão do cérebro humano, né? Há quem diga que o cérebro humano ele é dividido em 2 hemisférios e né, responsável pela razão do ser humano e o outro pelas emoções, né? Razão e emoção. E o terceiro símbolo aqui são os louros, né? Que simbolizam, significam aí alcançar glórias, alcançar a vitória. Né? Então, o significado geral disso aqui, né? E já fazendo um paralelo com o objetivo do grupo criado, que era instruir, né? Então seria a luz, né, da espiritualidade que alcançando aquela casa e manifesta ou manifestada através do preto velho que me acompanha, me auxilia a alcançar a vitória no âmbito racional e emocional. Então, resumindo, simbolizaria isso aí, esse conjunto de símbolos, a vitória sobre a ignorância. Beleza? Bem simples aí de explicar e entender. Então, toda vez que vocês virem esse símbolo aí, já compreendam seu significado. Fundamentos doutrinários umbandistas, como eu falei. Módulo 22, vamos tratar de algumas questões jurídicas, apresentar algumas questões umbandistas à luz da lei. Então, para alcançar esse objetivo, vamos seguir o seguinte sumário, né? Uma introdução, um desenvolvimento, né? Onde vamos abordar a intolerância religiosa, um pouquinho sobre o silêncio, né? Essa questão entra muito em voga, haja vista que a gente, além dos cânticos, a gente tem instrumentos musicais que geram aí uma, entre aspas, perturbação sonora. E vamos falar um pouquinho também sobre legalização do terreiro. Apesar dos trabalhos dos terreiros, né, estarem focados na caridade, eles estão inseridos na sociedade. E a sociedade é regida por regras, leis e regulamentos. Devemos então entender algumas questões para a autodefesa, a autopreservação daquela comunidade umbandista e também respeito ao próximo, né? A gente não pode exigir respeito dos vizinhos daquela comunidade que cerca o templo, o centro espírita, se a gente não respeita ali a liberdade e a individualidade, né, daqueles moradores. Está tocando um atabaque, você não sabe se é alguma pessoa com um problema de saúde, alguma criança, né, recém-nascida em casa, então tem que haver um bom senso nisso aí, tá? Então, constantemente os praticantes de religião matriz africana passam por situações em que sofrem algum tipo de discriminação pela religião que escolheram. É muito difícil porque a gente está na era da informação,
A gente está na era da tecnologia e você ainda vê alguns comportamentos arcaicos, alguns comportamentos quase que bárbaros de imposição de fé. Se você acredita que você seguir um determinado caminho, você vai ser salvo, e se teu irmão seguir um caminho X, ele vai para o inferno, e você fala para ele, olha, se você seguir isso, você vai para o inferno. Ele vai falar, tá bom, ok, eu vou para o inferno? Então, para mim, tá show de bola. Você não pode se achar no direito de querer impor aquilo ali. Você não pode se achar no direito de entrar num templo, numa comunidade religiosa diferente da sua e quebrar tudo. Isso é inadmissível. Não é possível que você ache que o Deus que você crê, né, que é todo amor, que é todo bondade, que é todo misericórdia, ele vai aprovar um negócio desse, mano. Tá entendendo? Não é possível. Deus está olhando, nossa, vocês estão tacando fogo em propriedade, né, privada ali. Que legal, vocês estão ofendendo a... É inadmissível, pleno século XXI, que ainda existam pessoas que acreditem, pensem e ajam dessa forma, tá? Temos que ter em mente que o Brasil é laico, ou seja, cada um de nós pode escolher praticar a religião que quiser. E até se não quiser praticar religião nenhuma, também existe esse direito. Então eu vejo também uma deturpação de conceitos, tá? Por parte de alguns. E eu vou exemplificar aqui, tá? O presidente da República aí, constantemente ele se diz cristão e praticante de determinada corrente religiosa e tal. Eu vejo muita gente gritando, ele não pode ficar falando isso, porque o Estado é laico, o país é laico. E não... o país é laico. É tão laico, mas é tão laico que até o presidente pode ter religião. E até o presidente pode professar a sua religião. O que o presidente não pode fazer é, em virtude da sua religião, em virtude da sua crença religiosa, conceder privilégios a um grupo religioso específico. Ponto. Tanto que, quando eu entro em muitas discussões a esse respeito, quando existe algum privilégio calcado, baseado ou fundamentado em lei, você não vê aquela lei, aquele projeto, aquele privilégio falando assim, ó, é concedido isenção de X imposto para a igreja evangélica. Você não vê isso, porque aí sim estaria atentando contra o Estado laico. O que você vê é o seguinte, isenção de imposto X para instituições religiosas. Vai beneficiar mais a igreja evangélica ou uma vertente cristã? Vai, mas isso é porque o presidente ele já faz algo calculado? Não. Ah, Eduardo, você está defendendo o presidente? Não. Tá? Vamos parar de extremismo aqui. Vamos ser racional. Por que vai beneficiar mais as agremiações de vertentes cristãs e ou evangélicas? Porque eles são, em sua grande parcela, regularizados. Terreno, habite-se, pague PTU, alvará da prefeitura, alvará do bombeiro. E para você receber algum tipo de benefício do governo ou apoio você tem que estar regularizado. E a maior parte dos terreiros não é regularizado. A maior parte não é regularizado. Muitos trabalham em quintal no fundo de casa, muitos trabalham em salas ou casas alugadas, mas não são regularizados. Muitos nem estatuto têm, que é o básico da existência do terreiro, é você regularizar o estatuto dele e registrar em cartório. Muitos nem isso têm.
Então você não vai ser alcançado pelos benefícios, né, do governo simplesmente porque o seu terreiro não cumpre as normatizações vigentes. A matemática é simples, tá? Então a gente não pode, a gente tem que sempre pensar fora da caixa, tem que pensar com racionalidade, tá? Para que possamos nos defender das agressões alheias, devemos conhecer os nossos direitos e esses estão expressos em diversas legislações que estão em vigor. Então, definição do Estado laico. Estado laico ou Estado secular é um conceito onde o Estado é imparcial às questões religiosas de seus integrantes, não apoiando nem se opondo a nenhuma prática religiosa. Então, o Estado, a máquina estatal, não pode trabalhar em função de uma determinada corrente religiosa. Ah, Eduardo, como assim? Me explica. Na Constituição de 1824 estava previsto, estava escrito: o Brasil é um país cristão, é um país católico. A religião oficial do país é a católica apostólica romana. Estava escrito em legislação. Então é isso aqui que ele quer dizer, né? Aí quando começaram aquele movimento, né, de militares e tal, que acabou culminando aí, né, com o começo da República, né, o surgimento de um novo Código Penal lá em 1890, o surgimento de uma nova Constituição em 1891. Então muita coisa mudou, muita coisa mudou. E já nessa Constituição de 1891, o Estado católico ele já foi abolido. Não só a religião oficial em si, mas todos as consequências, né, que um Estado teocrático representava, né? Então, consequências sociais na área da educação, na área de cerimônias litúrgicas, como enterros, por exemplo, casamento civil. Então, muita coisa mudou com essa Constituição de 1891. E a principal aqui para a gente entender essa questão do Estado laico, em 1824, a Constituição tinha uma religião oficial, católica apostólica romana. Em 1891 já fica expresso que não pode o governo, o Estado, usar de suas prerrogativas ou de seus órgãos para beneficiar quaisquer que seja a manifestação religiosa. Então isso é deixado muito explícito, né, para não existir erros de interpretação. Então o Estado laico ele trata igual a todos os seus integrantes, não discriminando, favorecendo ninguém em virtude de sua fé. O oposto do Estado laico é o Estado teocrático. Nele existe uma religião oficial do povo, né? Então o Vaticano, que ali todo mundo é católico, e no Irã é um exemplo também, né? Ali no caso a religião ali é o islamismo, tá? Dessa forma, sendo o Estado brasileiro laico, todos podem seguir a religião que quiser sem sofrer supressão de direitos, sem sofrer discriminação. Pode o indivíduo, inclusive, não seguir religião nenhuma. Ele pode, inclusive, nem acreditar em Deus. Ele pode, inclusive, ser até satanista. E ninguém tem o direito de ofender, atacar ou discriminar o indivíduo pela sua crença religiosa, contanto que essas crenças religiosas não entrem em conflito com a legislação vigente, tá? Se a tua crença manda matar criança, você está errado, tem que sofrer as sanções penais. Isso é meio óbvio, né? Nem precisava estar falando isso aí. Então, a Constituição Federal, que é o conjunto de normas que rege a nação, garante a todos os brasileiros a possibilidade de escolher a vertente religiosa com a qual se identifica. Então, no artigo 5º, no inciso 6, é especificado: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto. Garantida na forma da lei
proteção dos locais de culto. Então, se aquele amiguinho que está com um probleminha de cabeça e acha que o Deus dele está mandando ele entrar no terreiro e tacar fogo, ele sendo identificado, ele sofre ações penais. Ele sofre ações penais, tá? No inciso 8, é especificado aqui, é explícito aqui. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as convocar para eximir-se de obrigação legal. Por exemplo, um exemplo de obrigação legal, serviço militar obrigatório, tá? E recusar-se a prestar a prestação alternativa. Então, eu sigo um determinado segmento religioso e de acordo com o meu segmento religioso eu não posso pegar em arma, então eu não posso servir o exército. Vocês querem que eu sirva? Ok, você não vai servir, mas a gente te dá uma outra alternativa, né? E o camarada não, que ele não tenha que pegar em armas. O camarada se recusa a seguir uma alternativa, ele pode também sofrer sanções legais, tá? A crença religiosa não exime ninguém de cumprir obrigações previstas em lei. Dia 21 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Aí tem aqui o número da legislação, né, que é de 2007. A data serve para reforçar a liberdade individual, né, e a luta contra quaisquer tipo de discriminação de caráter religioso. A lei também, né, 9.459 de 97, prevê o seguinte: serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, né, ou procedência nacional, religião. Então, se você agride o outro em virtude da sua crença religiosa, você pode sofrer, você pode ser indiciado, você pode ser denunciado por lesão corporal com agravante, né, de ser em virtude de, né, motivo religioso, crença religiosa. E no artigo 20 traz o seguinte texto: praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, se você faz um vídeo, né, posta um vídeo no YouTube, na internet, grava um programa de TV, diminuindo a crença religiosa do outro, convocando seus fiéis a agredirem ou a lutarem contra a crença religiosa do outro, vocês estão incidindo nesse artigo 20 aqui da Lei 9.459, tá? E aqui eu deixei aqui em negrito a pena, nossa, igual cebolinha hoje, a pena que é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Código Penal traz a seguinte redação: artigo 140, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro, né? No parágrafo 3º desse artigo, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa idosa, portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Religião, tá ali, ó, parágrafo 3º, tá? No Código Penal também, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, no artigo 208 ou 208 ou 218, salvo o melhor juízo. Tem um texto lá que fala que você vilipendiar, né, crença, objetos de culto de outras pessoas, né, isso a gente trazendo para essa vertente religiosa, você também está incorrendo num crime, tá? Então, olho vivo nisso aí. Vemos então que existem diversos dispositivos legais que amparam os umbandistas em caso de preconceito ou intolerância religiosa referente às nossas práticas. Então, foi vítima de preconceito, foi vítima de vilipêndio, tem que denunciar. A gente só consegue frear esse tipo de comportamento se a gente se levantar contra esse tipo de comportamento. Ah, foi um ano. Não, se sentiu ofendido, denuncia. Foram na sua casa falar, né, besteiras, denuncia. Picharam o muro da sua casa, do seu centro, do seu ilê, denuncia. Tem que, né, tem que denunciar, tem que lutar. O quadro só muda quando a gente se levanta e de fato se coloca contra esse sistema vigente, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o silêncio, porque
é muito difícil você achar um terreiro de umbanda, de candomblé que toque gira, toque sessão na mais, né, completa, né, mudez. Muito difícil você encontrar isso aí. Então, muitas vezes, em virtude do preconceito e na tentativa de enfraquecer nossas práticas religiosas, observamos muitos dizendo que o som emitido das nossas sessões, né, estão perturbando a ordem pública. Isso aí, se você remontar as perseguições religiosas do início do século XX, você vai ver que a polícia, muitas das vezes, ela utilizava esse artifício de manutenção da ordem pública para invadir os terreiros e prender ou agredir os seus adeptos, tá? De fato, existe sim uma tipificação no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, né, que fala sobre perturbação do sossego, que versa sobre o combate à poluição sonora. Isso aqui, como eu sou do Rio, meu polo, né, da Uninter do Rio, eu estou sempre trazendo uma temática aqui do Rio, tá? Que traz o seguinte entendimento. Então, parágrafo único dessa legislação citada. Não se consideram atos passíveis de sanção de lei ruídos produzidos por cultos em templos religiosos, desde que obedecidos os horários e demais limites estabelecidos em lei. Então, olha aqui aquilo que eu falei, ó, templos religiosos. Então, vai estar sempre tipificado dessa forma, porque eu não posso colocar aqui uma religião específica. Então, templos religiosos. Ah, por que templo religioso? Se você for num templo evangélico, você vai ter a banda lá, você vai ter o pessoal do louvor, ou você vai ter o pastor com o microfone lá falando. Então, esse som também, né, produz uma certa quantidade de ruído e dependendo do nível, né, da quantidade de decibéis, ele pode também ser denunciado, tá? Então, a Lei 126 de 77 traz o seguinte texto: das permissões, né, para instrumentos litúrgicos, som, né, dentro de uma corrente religiosa, né, das permissões. Então, em título 2, inciso 1, de sinos de igrejas ou templos e bem assim de instrumentos litúrgicos. Então, o leque é vasto. Instrumentos litúrgicos: agogô, afoxé, palma, atabaque, canto, né? Utilizados no exercício do culto ou cerimônia religiosa, realizados no recinto das respectivas sedes e associações religiosas. Então isso aqui tem que ser observado, porque eu vou tocar uma gira numa mata perto do meu terreiro. É o terreiro? Não é. Então não se enquadra nisso aqui. Porque o texto é bem claro, ó, no recinto das respectivas sedes. A mata que eu vou tocar a gira é no terreno do terreiro. Ok. Então, está dentro do que está previsto aqui. Então, no período de 7 às 22 horas. Isso aqui no estado do Rio de Janeiro, tá, gente? Então, cada estado da federação vai ter sua legislação específica no que concerne aí os ruídos, né, em virtude das práticas religiosas. Então, esse aqui é o texto do Rio de Janeiro, tá? Então, com exceção do sábado, véspera dos dias de feriados e datas religiosas de expressão popular, quando então será livre. Livre. Repeat, please. Livre. Então no Rio de Janeiro a gente comemora o São Jorge, que é 23 de abril. Eu quero tocar tabaque de 10 da noite até 5 horas da manhã. Eu posso? Pode, amiguinho, você pode, tá? Porque véspera de datas religiosas de expressão popular, né, a utilização de instrumentos litúrgicos é livre. Outra exceção é o sábado. Sábado. Então, no sábado é livre. É livre. Tá? Livre. Passou de meia-noite não é mais sábado. Passou de meia-noite é domingo. Então, ok? Tem que ficar bem claro isso aí. E véspera de dias de feriados, que também é livre. Tá? Isso aqui é no Rio de Janeiro. Então,
seu terreiro é no Paraná, você tem que procurar se atentar às leis, né, relativas a silêncio do estado do Paraná ou do seu município específico, se tiver uma legislação municipal, tá? Vamos falar um pouquinho também agora sobre a legalização que eu falei lá atrás. Muitos terreiros não podem receber doações de pessoas jurídicas ou não podem receber algum benefício em virtude de lei do governo federal, municipal, estadual, porque eles não são legalizados. Porque simplesmente por isso, tá? Porque eles não são legalizados. Então a lei número 10.825 de 2003, que inclui organizações religiosas, ó, não diz qual vertente, organizações religiosas, como espécie do gênero de pessoa jurídica de direito privado, não conceituou que seria uma organização religiosa. Então o conceito é amplo. O centro espírita pode ser enquadrado? Pode. O Ilê de Candomblé pode ser especificado? Pode. O centro lá, o terreiro de Umbanda, pode? Pode, tá? Porém, sua conceituação pode ser feita por exclusão das demais pessoas jurídicas, ou seja, não pode ter finalidade econômica, né? Você não pode criar um templo, um terreiro, um ilê com o objetivo de, né, lograr, alcançar lucros, tá? Não se constitui na destinação de bens a determinada atividade, não pode ser caracterizada aí como uma fundação, né? Sendo caracterizada pela união de pessoas que se organizam para fins religiosos, nada impedindo que haja ocorrência de outras finalidades, aí filantrópica, beneficente, cultural, científica, filosófica, né? Você estudar religião, você ministrar curso de religião, você pode ministrar pré-vestibular, você pode fazer campanha de agasalho, campanha de alimento, campanha... Tudo isso é permitido, tá? Então, o primeiro passo na legalização é fazer o estatuto, é aquilo que eu falei, é o básico e muito terreiro não tem, né? E registrá-lo em cartório. O que vai constar no seu estatuto? Tem modelos na internet aí que já vem com o básico, tá? Então, é Constituição Administrativa e Constituição Religiosa. Quem que é o cacique na parte religiosa, quem que é o cacique na parte administrativa. Então você vai ter um presidente, você pode ter ou não um vice-presidente, você vai ter um tesoureiro, você vai ter um secretário. Então você tem que ter as funções administrativas, porque o terreiro, como já fomos bem incisivos nisso aqui, ele não se encerra só na parte religiosa. Ele não existe apenas com a parte religiosa. Então ele tem a parte religiosa e tem a parte administrativa. Você tem um diretor de culto e você tem um presidente. Um cuida da parte litúrgica e espiritual, o outro cuida da parte administrativa. Eles podem acumular a mesma função? Tem casa que acumula e que dá super certo, mas tem casa que o dirigente ele prefere, ele faz parte ali do conselho, né, dos diretores daquele centro, daquele terreiro, mas ele prefere deixar essa responsabilidade de presidência na mão de outra pessoa. Então o presidente foca só na parte administrativa, conta, mensalidade, manutenção das instalações, e enquanto o dirigente espiritual ele se preocupa só com a parte litúrgica, passar conhecimento, doutrina, fazer as obrigações, iniciações, etc. Tá? De posse do estatuto, o próximo passo é o registro do CNPJ do templo religioso. Então você cria o estatuto, você transforma aquele terreiro em pessoa jurídica, tá? Aí ele passa a gozar de todos os deveres e direitos que lhe são impostos. Então, se ele tiver alguma isenção prevista, ele pode solicitar. Se ele tiver algum imposto que ele tem que pagar, ele também tem que cumprir com essa sua obrigação. Então, é obrigações e direitos, tá? Para legalizar o templo é mais complicado, já que para obtenção do alvará de funcionamento existem diversos documentos que são impostos. Então, planta aprovada, muitas das vezes o terreno não tem uma planta ou o terreno, né, é alugado e existe aquela dificuldade e tal. IPTU, a BITSE, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.
Então, muitas das vezes o terreiro, o templo, ele deixa de gozar de certos direitos e privilégios, entre aspas, simplesmente porque ele não está legalizado, tá? Pela exigência legal, documental ser tão grande, né? Pela exigência legal ou legal barra documental, ela é muito extensa, e muitas das vezes o camarada, mesmo estando de posse disso, uma coisa ou outra fica pendente. Alguns terreiros preferem trabalhar na ilegalidade. Essa é a realidade, acho que, da maioria dos terreiros, né? O que algumas vezes pode gerar algumas situações de desgaste, principalmente se os vizinhos do templo umbandista não gostarem de nossas práticas, né? Se o seu terreiro está todo bonitinho, todo legalizado, com alvará, com IPTU pago, com CNPJ, com estatuto, para você ser vítima de uma ação em virtude de som, por exemplo, enfim, práticas quaisquer, é muito mais difícil porque o teu terreiro está legalizado, né? Se você tem um terreiro que ele está, entre aspas, na clandestinidade, é muito mais fácil de você receber uma intervenção de uma autoridade de qualquer esfera do executivo, né? Municipal, estadual ou federal. Se a pessoa, por exemplo, se utilizar de um tráfico de influência, conhecer alguém aqui e ali e quiser fechar a tua casa, entendeu? Então, se possível, legalize, né? Se não for possível legalizar por falta de um desses itens que a gente citou aqui, né? Planta e tal, vistoria. Então, você tenta cumprir a sua agenda, você tenta cumprir suas sessões o máximo dentro da lei possível, né? Para que, se acontecer a situação de você ter que enfrentar, né, ou confrontar com algum vizinho que esteja descontente com as suas práticas, você esteja o mínimo possível fora da lei, tá? Fora da lei, entre aspas. Então, como conclusão, devemos conhecer nossos direitos, primeiramente para nos defender das ameaças e preconceito alheio. Segundo, e não menos importante, é que, sabendo nossos limites legais, não corremos o risco de invadirmos o espaço do outro. É clichê, mas o nosso direito começa quando o direito do outro termina. Tá? Então, é muito simples, esse módulo aqui foi muito simples, é só para a gente atentar que existem questões legais também, que nos cercam, que fazem parte também da vida religiosa, e a gente não pode descuidar disso, né? Porque a gente é um terreiro, né? A gente pratica uma determinada religião que sofre ainda muito preconceito, e quanto mais a gente souber dos nossos direitos, quanto mais a gente souber entender a legislação vigente, menos a gente é vítima da ignorância dos outros. Ok? Muito obrigado aí a todos que tiveram a paciência de acompanhar esses 22 módulos aí. Muito obrigado a todos que visualizaram, que curtiram, que comentaram, que me ajudaram a completar mais essa etapa aí acadêmica. Show de bola? Vamos lá!